Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje falaremos sobre home office no terceiro e último vídeo da playlist sobre o trabalho ao longo da história humana. No último vídeo, no segundo vídeo, falamos sobre o trabalho nos séculos 19 e 20, utilizando alguns conceitos e ideias do sociólogo francês Michel Foucault. Vimos, em essência, que a sociedade moderna nos séculos 19 e 20 é uma sociedade normalizadora. Uma sociedade que divide as pessoas, os corpos, em normais e anormais. Os corpos normais são os corpos essencialmente produtivos e são corpos que atingem essa normalidade produtiva em espaços sociais estanques, bem delimitados, espaços quase que herméticos. E ali dentro desses espaços existe uma racionalidade, um conjunto de técnicas que transformam esses corpos em corpos produtivos e dóceis. Exemplos desses espaços sociais que normalizam os corpos. A fábrica com suas técnicas tayloristas e fordistas, transformando o corpo do operário em um corpo imóvel, em um corpo especialista, em sempre repetir a mesma função, a mesma atividade. Corpo esse que é premiado quando produz muito, que é vigiado constantemente. Isso é a essência do taylorismo, produtividade atingida pela vigilância, autovigilância, premiação, punição, imobilidade do corpo, enfim. A fábrica com suas técnicas tayloristas normaliza o corpo, tornando-o produtivo. A escola com a ciência pedagógica, com a pedagogia moderna, com a estrutura de sala de aula moderna, também imobiliza e domestica o corpo da criança a fim de transformá-la em um adulto produtivo. A escola e a fábrica são instituições sociais que funcionam por meio de sirenes, sinais, corredores, espaços organizadamente divididos, refeitório, sala de aula, esteira de fábrica, espaço de lazer, enfim, o tempo rege a posição dos corpos em cada um desses espaços. Além da escola, além da fábrica, falamos sobre o hospital público que produz saúde. Nessa sociedade moderna e produtiva, ser doente é ser anormal, ser doente é não ser produtivo. Se o hospital público produz saúde para o operário, a penitenciária produz a correção daquele operário, daquele cidadão que deixou de trabalhar, que deixou de produzir, que deixou de consumir, o que não é nada bem visto modernamente. Enfim, e para os corpos que não têm mais solução, pela sua velhice ou pela sua desrazão, pela perda da razão. Existem dois espaços modernos reservados para esses corpos. O asilo, para aqueles que já estão velhos e, enfim, não tiveram a honra de morrer de infarto aos 50 anos, produzindo. E, enfim, o asilo está reservado para esses corpos que não há como mais corrigi-los. Enfim, chegaram ao seu limite de idade. E para aqueles corpos que perderam a razão e, portanto, a possibilidade de se manterem ou de se tornarem produtivos. Enfim, para esses corpos está reservado o hospício, o manicômio. Essa sociedade era dividida, como disse, entre normais e anormais. Saúde era normal, doença era normal, juventude era normal, velhice era normal, produtividade era normalíssima. Já o ócio, o lazer, era sinônimo de vergonha, era anormal. A razão normal, a loucura anormal, a heterossexualidade que está associada à reprodução, da vida humana que se torna produtiva, que se torna consumidora, enfim, a heterossexualidade era normal e a homossexualidade anormal, porque não reproduzia, porque não produzia. A disciplina, normalíssima, a criatividade, doentia, anormal. Enfim, mas ainda que houvesse esse engessamento social, ainda que houvesse essa divisão da sociedade moderna, séculos 19 e 20, em espaços escalonados, como se fossem degraus de uma escadaria,
ainda que houvesse essa construção social, havia uma esperança, havia uma utopia, havia um projeto político. Um projeto político em uma sociedade que seria melhorada pela razão, isso era o iluminismo, ou pela industrialização, isso era o positivismo, ou ainda pelas lutas sociais dos operários, isso era o marxismo, era o comunismo, era o socialismo, enfim, ainda havia uma utopia. Mas hoje chegamos a uma distopia. Antes de falarmos propriamente do trabalho na sociedade atual, nessa distopia, vamos discorrer um pouco sobre três autores, Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman e Guy Debord, para encerrarmos com Byung-Chul Han e tratarmos um pouco do trabalho dentro do home office e dos seus desafios e problemas para essa sociedade que cada vez se encontra mais doentia. Essa é uma visão um tanto pessimista. Gilles Lipovetsky denuncia um hiperindividualismo imperando na sociedade do final do século XX, da segunda metade do século XX e do início do século XXI. Esse hiperindividualismo transformou a nossa sociedade em uma sociedade pós-política. Isso quer dizer o quê? A nossa sociedade não vive mais de projetos coletivos, de projetos sociais. As pessoas agora têm projetos pessoais. O que importa é a sua carreira, é a sua pós-graduação, é o seu MBA. A política não atrai mais os jovens, a política não atrai mais os velhos, a política não atrai mais quase ninguém, por uma razão muito simples. Quase ninguém se preocupa com o outro, quase ninguém se preocupa com o destino da sociedade. Mesmo aquele indivíduo que come produtos orgânicos não está preocupado com os agrotóxicos ou com o desmatamento, mas sim com a preservação da sua própria saúde. Preservar a saúde é um grande projeto pessoal da sociedade moderna, da sociedade atual. Enfim, vivemos esse hiperindividualismo que ceifou os projetos políticos. Vivemos uma época em que o corpo é um corpo reciclado. Reciclamos nosso corpo por meio de cirurgias plásticas, procedimentos cosméticos de toda ordem, Photoshop, enfim, é preciso reciclar constantemente o corpo. Esse é um outro projeto pessoal de grande importância. Somos não mais um homo políticos, mas um homo psicológicos. Isso quer dizer o quê? Se não nos preocupamos com o outro, com o futuro da sociedade, com a ideologia que está no governo, se não nos preocupamos mais com o destino do mundo ou da nossa nação, nos preocupamos agora com o nosso próprio bem-estar. Consumimos ansiolíticos, consumimos energéticos, ansiolíticos à noite, energéticos de manhã, e quando isso não dá certo ou quando queremos algo mais natural, consumimos yoga, terapia, consumimos todo tipo de tratamento que nos torne mais pacíficos, que nos coloque em paz conosco mesmo. É porque somos homens que buscam o bem-estar pessoal. Bem-estar pessoal é também um grande objetivo dos projetos pessoais. Vivemos em uma sociedade de hiperinformação. Não queremos mais informações que nos façam pensar, que possam ser ligadas umas às outras e refletidas, gerando conhecimento. Conhecimento é pesado. Somos uma sociedade leve, do fugaz, do efêmero. Segundo Lipovetsky, vivemos o império do efêmero. Nada pode durar muito. Portanto, a informação deve ser esquecida logo, quase que imediatamente, por outra informação que é logo apagada por outra e mais outra. Enfim, é a hiperinformação muito leve e que nos torna realmente adoecidos. Vivemos uma espécie de Alzheimer social. Consumimos muita informação e não sabemos o que fazer com ela, esquecendo-a rapidamente. Zygmunt Bauman e a sua ideia de que nós apertamos constantemente a tecla do foda-se toda a instituição social. Como assim? Hoje, a metafísica, foda-se a metafísica.
Não me interessa se há um paraíso reservado para mim com a paz eterna, com anjos tocando harpa, com 70 virgens. Não me interessa fazer nenhum tipo de ascese, castigando o meu corpo como um bom cristão medieval, privando o meu corpo de prazeres carnais, da luxúria, da gula. Não me interessa isso, não me interessa essa instituição social, essa esperança que regia populações, povos inteiros, até o século passado, até meados do século passado. A metafísica não atrai mais, não segura mais as pessoas, não rege mais a vida das pessoas. A família, como modelo existencial, como modelo moral, é preciso casar-se com uma pessoa do outro sexo para reproduzir-se, para dar a sua vida para o seu filho, enfim, para sacrificar-se pelo seu filho, pela sua família. Enfim, isso não é mais um projeto que atrai tantas pessoas assim. Ou é um projeto, é um entre vários projetos pessoais. Escolha se for do seu agrado. A história era uma instituição social pesada que colocava diante da gente o passado e o futuro. A história nos dizia: somos responsáveis pelo nosso futuro e devemos entender o nosso passado. Hoje não queremos saber mais de história, queremos saber do presente. O presente é eterno, o presente domina, o presente do imediatismo, do eu quero, do eu posso. A sexualidade era uma instituição social e natural. Era natural que uma pessoa se casasse com uma pessoa do sexo oposto, era natural que uma pessoa se casasse no Ocidente para construir uma família, para sacrificar-se pela família. Hoje a sexualidade é uma escolha pessoal, é um projeto pessoal que você constrói mediante suas escolhas, suas condições biológicas, enfim. Fundamentalmente é um projeto pessoal. Guy Debord nos afirma que nós somos espectadores com X e espectadores com S. Espectadores com S porque transformamos tudo em espetáculo. O espetáculo é leve, é efêmero, não pesa. O espetáculo é algo que você assiste agora e esquece daqui a 5 minutos. A fome que assola a África, as guerras no Oriente Médio, as tragédias naturais, a corrupção no nosso país ou em outros países, nada disso deve ser refletido, sentido pesadamente. Tudo isso deve ser visto como um espetáculo. O trânsito na sociedade está caótico, pessoas estão morrendo. Assista ao espetáculo dessas pessoas morrendo, mas não pense em resolver, não sofra com isso, não sofra pelo outro, não sofra pelos problemas que o outro enfrenta. Assista ao espetáculo. Quando vemos programas como Brasil Urgente, do Datena, estamos assistindo ao espetáculo da violência. Pessoas são assaltadas, assassinadas, roubadas, mas isso não é um problema nosso, um problema do nosso país que deve ser resolvido por meio da política, do projeto coletivo, não. Isso é um espetáculo que vamos ver antes de jantarmos, antes de aquecermos nossas lasanhas já compradas prontas ou pré-prontas. Enfim, essa é a sociedade do espetáculo, como dizia Guy Debord. E somos também espectadores com X, porque esperamos que algo aconteça, mas não conseguimos agir, porque somos homens e mulheres habituados a viver olhando para a tela. Somos espectadores de um espetáculo social. Portanto, espectadores com X, que algo aconteça no futuro, e esse futuro não nos diz respeito, não acreditamos mais no futuro. Talvez algo aconteça, é bom que algo aconteça, que o mundo se resolva, mas isso não é problema meu. Enfim, chegamos ao Byung-Chul Han, que nos coloca diante de um grande problema no home office. Sabemos do nosso hiperindividualismo, sabemos que destruímos todas as instituições sociais, sabemos que em nome do nosso hiperindividualismo nos tornamos espectadores com S e com X, assistindo a tudo como a um espetáculo e esperando que algo aconteça sem agirmos. E o trabalho? Como o trabalho se relaciona com esse hiperindividualismo? Bem,
fundimos os espaços de trabalho e de lazer. O espaço de trabalho é aquele espaço da concentração. É o espaço onde somos vigiados, onde nos vigiamos, onde produzimos, onde obedecemos a um horário de entrada e de saída, onde obedecemos a uma racionalidade, organizamos nossos materiais de trabalho, trabalhamos mediante técnicas, enfim. Misturamos esse espaço ao espaço de lazer. O espaço de lazer é a nossa casa. Era a nossa casa, um espaço onde não há ação, mas há contemplação. O que é a contemplação? É o oposto da ação. Na contemplação não repetimos, na contemplação não agimos, não produzimos, apenas observamos, refletimos, sentimos, repousamos, trocamos afetos, repensamos a nossa existência constantemente. Se é algo que faz parte da vida humana, sim. Trocar afetos, contemplar, refletir, repousar, namorar, divertir-se. Isso era uma coisa que existia de modo sagrado nesse espaço privado, a casa. Mas hoje a casa cada vez mais está sendo invadida por esse outro espaço. Está cada vez mais se transformando em um espaço híbrido, um espaço de contemplação e ação, de produtividade e racionalidade e também de ócio, repouso, reflexão. O problema é que, em nome do projeto pessoal de conquistar, em nome do projeto pessoal de produzir, de render, somos, segundo Byung-Chul Han, uma sociedade de rendimento. Nos tornamos objeto de rendimento de nós mesmos. Somos senhores e somos escravos. Enquanto escravos, somos tratados por nós mesmos como objetos que devem render, como máquinas. Então, na casa, no home office, talvez deixemos cada vez mais o ócio de lado, em nome da produtividade, do projeto pessoal, de vitória, de conquistas profissionais, enfim, talvez estejamos no limiar do desaparecimento da vida contemplativa, da vida privada, avançando para uma vida que é, segundo Byung-Chul Han, uma vida de enxame. Estamos a caminho de uma sociedade de enxame. Enxame, ruído intenso, enxame de abelhas. Não há espaço para o silêncio, não há espaço para o privado. Nos fotografamos constantemente, nos expomos constantemente, nada mais é privado. Barulho por todos os lados, home office invadindo o espaço que era sagrado até então, a casa, o espaço de refazer-se, reconstruir-se, entender-se como sujeito também biológico, animal, que deve descansar, dormir, namorar, divertir-se, que deve andar um pouco na caixinha do nada, assistindo, pensando, divagando sobre coisas sem importância. Cada vez mais, justamente por não experimentarmos, por não passarmos por essa experiência de ócio e da caixinha do nada, cada vez mais por isso estamos entrando em transtornos sistêmicos. Para Byung-Chul Han, os transtornos mentais que experimentamos hoje, em grande parte, são sistêmicos, são provocados por nós mesmos. Exemplo disso, a depressão naturalmente vem porque há tantos projetos pessoais que devemos cumprir. Se você é mulher, você deve trabalhar, produzir fora de casa, no trabalho ou no home office, mas também deve ser uma boa mãe e deve postar nas redes sociais que é uma boa mãe. E além disso, além de ser uma boa mãe que faz papinha natural para o seu filho, você também deve ser uma mulher linda, exuberante, magra, esbelta, enfim, tudo isso não é cabível no ser humano comum, não é cabível em nenhum ser humano. Enfim, e aí vem a frustração. Não conseguimos atingir todas as metas desse grande projeto pessoal. Por exemplo, que é ser mãe, que é ser uma profissional de sucesso, que é ser uma mulher bonita o tempo todo, bem resolvida, dormindo 1h30 por dia. Experimentamos a ansiedade, afinal, esperamos de nós mesmos um rendimento amanhã, um rendimento para daqui a 10 anos. E aí você vê na internet uma mocinha loira, olhos azuis, linda, dizendo: eu tenho 22 anos e já ganhei 1 milhão. E você? E você tem 40 e não pagou a sua casa ainda. E aí você se sente um bosta.
ansiedade, esperam de mim, eu espero de mim mesmo, produtividade e sucesso. E por fim, a síndrome de burnout, a síndrome de esgotamento, a frustração, a expectativa, a ansiedade fazem você esgotar-se, esvair-se, a sua vida vai-se. Afinal de contas, Freud afirmava que a libido, a energia de vida que usamos no trabalho, é a mesma energia de vida que usamos na vida privada, no lazer, na diversão, no namoro. Enfim, estamos no limiar, estamos à beira de um abismo, onde a vida contemplativa poderá ser sufocada pela vida produtiva. Fiquem com essas reflexões, espero que elas sejam úteis para vocês repensarem algumas questões sociais importantes da atualidade. Até a próxima playlist, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até lá!